noite eu terminei de ler A Metamorfose, de Franz Kafka. Eu não tô com o livro aqui, mas você escolhe se você acredita em mim ou não. Se não, eu quero que você vá tomar no seu cu, da forma mais agressiva que você pode entender isso, forma mais ofensiva, forma mais ultrajante que você possa entender. Então, vamos dar início aqui a mais uma análise Fubanga. E é isso. O livro começa no quarto do Gregor Samsa, que é o nosso grande besourão. Ele é um caixeiro. Não sei se isso existe ainda hoje em dia. Eu nunca vi alguém que trabalhasse que fosse caixeiro, mas ele é basicamente um carteiro. Ele vai entregando encomendas e coisas, qualquer que seja, qualquer coisa que ele tenha que entregar, ele entrega. E ele acorda um belo dia e ele virou um besouro. Um insetão gigante. Porra, inseto maldito. Virou um besourão sinistro. E ele fica, caralho, tem que trabalhar. Ele não se dá conta. Não, ele se percebe que ele é um besouro, mas ele meio que foda-se. Ele não se importa com ele mesmo. Tem coisas mais importantes pra ele do que ele ser um besouro. O trabalho dele é mais importante do que ele ser um besouro. Ele é a única pessoa que trabalha na casa dele, então ele tem que sustentar a casa dele. E isso é a prioridade dele. Isso é no início do livro. O que eu entendi que queria ser mostrado era que caralho, ele não se preocupa com a situação dele, ele não dá a importância que ele devia dar, porque para ele era mais importante o trabalho dele. Isso é uma realidade. Hoje em dia as pessoas não, as obrigações das pessoas são mais importantes do que elas mesmas. Elas dão mais importância às obrigações dela, às normas sociais que elas têm que cumprir, ao trabalho delas, aos estudos, ao que quer que seja, do que elas mesmas. Então, mesmo numa situação extrema como essa, que o cara virou um besouro, ele não deu importância, porque ele tinha que trabalhar. E assim, essa é a premissa do livro, né? Ele era um homem normal e ele virou um besouro. E a partir daí se desenrola a trama do livro, dele tentando mexer o corpo dele. Eu gostei muito pouco desse livro, pra falar a verdade. Não consigo dizer. Acho que 10 coisas que eu gostei nesse livro. O que eu gostei? É difícil falar o que eu gostei nesse livro. Eu acho que essa é uma obra, ela é muito pessoal, do Kafka. Eu acho que uma coisa que eu gostei é a forma que ele exprimiu certos sentimentos através dessas metáforas, entende? Mas ao mesmo tempo eu achei meio grotesco. É um livro bem grotesco, bem chocante, porque ele descreve, né, como é um inseto gigante, então é uma coisa nojenta, é um inseto gigante. E ele descreve como é que a perna do cara mexe, do besouro, como é que é a carapaça dele, o corpo dele como um besouro, e é realmente nojento. E eu não gostei disso. Mas é interessante. Não é porque não é porque eu não gostei que deixa de ser interessante. Ele
vive lá com a família dele, e até então ele era o cara que trabalhava, mas desde que ele virou um besouro, ele não consegue mais trabalhar, porque agora ele é um besouro e ia ser esquisito. Você, você receber, chegou o cortador de cebola que a sua mãe comprou da Shopee, você vai chegar lá na porta, um besouro gigante que tá te entregando. Não ia achar muito legal. Não ia ser uma situação muito agradável, imagino eu. Então ele fica lá e de início a irmã dele se preocupa muito com ele, cuida dele, cuida do quarto dele, leva comida. Cuida é muito forte, ela não deixa ele morrer de fome. E ele virou um besouro. E ele vai aos poucos perdendo a humanidade dele. Apesar dele ter alma, ele não consegue mais comunicar, ele não. Ele tem sentimentos ainda, mas aos poucos a humanidade dele vai se esvaindo dele. Isso é interessante no livro. Talvez eu tenha gostado desse ponto, talvez tenha sido um ponto que eu tenha gostado. E sobre a família dele, tem o pai dele é um. Não sei se um pau no cu, porque eu não sei. Não sei dizer o que eu faria se meu filho virasse um besouro. Mas nossa, ele bica o besouro. Ele, em certo momento do livro, mais pro final, ele joga uma maçã no Gregor Samsa. E essa é escroto, é paia, grotesco a descrição, mas a maçã fica grudada na carapaça dele, tipo, encrava na carapaça dele, e é uma ferida que não fecha, e a maçã vai apodrecendo lá dentro, então é bem nojento isso. Tem umas coisas bem grotescas nesse livro que eu não gostei, mas eu achei interessante. Não gostei, mas achei interessante. Então o tempo vai passando, ele vai vivendo lá como um besouro. Não tem nada que eu achei de muito notável nessa vivência dele como besouro, nada que ele pensou que me pegou assim muito forte. Eu só não gostei muito do livro. É um livro, eu diria, nota 6, nota 7. Não é. Talvez a minha régua esteja muito alta por causa do Dostoiévski e do Tolstói, mas não gostei muito não da Metamorfose. Então o tempo vai passando, ele como um besouro, e ele vai ficando, como eu falei, ele vai perdendo cada vez mais a humanidade, e ele não vai se acostumando a ser um besouro. E a família dele começa a parar de ligar para ele, deixa o quarto dele todo sujo, cheio de... Ele é um inseto, então ele vai soltando gosmas e coisas bizarras de inseto. E o tempo vai passando, aí às vezes ele tenta sair do quarto, e o pai dele bate nele, dá umas bicudas nele, afugenta ele de volta pro quarto. Eu fico grudado. Nossa, não, é esquisito, é grotesco com a descrição dele andando pelas paredes, andando no teto, mexendo a perna. Nojento, nojento. Eu não sei qual foi, afinal, o objetivo do Kafka com isso. Talvez tenha sido chocar mesmo. É um livro bem chocante. É um livro bem chocante. E o livro vai se desenrolando, assim, não tem nada que eu tenha visto que eu pontuaria aqui, nossa, que coisa legal, coisa interessante. É mais isso, a grotesqueza, não sei se essa palavra existe, e ele perdeu a humanidade dele. E conforme vai passando, a família vai parando de ligar para ele, e já no fim do livro, a família dele tá de saco cheio dele, porque, caralho, é meio um pé no saco você morar num apartamento e tem um quarto que ele tá ocupado por um besouro gigante. Não é legal. Que no fim ainda era o filho deles, o irmão, o parente deles. Mas ele não, porra, ele não se comunicava, ele era um besouro gigante, ele virou um besouro gigante. E por mais que fosse ele ainda, eles já não viam assim. Já viam só como o besouro gigante, até como eu comecei a ver ele. Porque no fim das contas ele virou o besouro. Por mais que no fundo ele fosse o Gregor, ele é um besouro gigante. Um inseto. E
acontece toda uma situação lá com os hóspedes que eles colocaram lá na casa deles. Então, aí o Gregor sai e é bizarro. É interessante a forma que mostra o resto da humanidade, né? Que sobrou nele, o desejo dele de ficar perto da irmã dele, que ele amava a irmã. O apreço que ele tinha pela irmã, mesmo sendo um besouro, mesmo com tudo que aconteceu. E ele ainda tinha isso de humanidade nele. Por mais que ele tivesse cada vez mais perdendo a humanidade dele, ele ainda amava a irmã, ele ainda tinha isso de humano. E no fim do livro, ele estava cansado já de ser um besouro, de passar por essa situação, e ele queria ficar perto da irmã. Então ele sai correndo do quarto, um besourão, e ele não liga, ele caga pra ele ser um besouro, ele vai correndo pra ficar com a irmã. Só que tem os hóspedes lá, ele vê um besouro gigante. Mas, cara, imagina, você vai alugar um quarto num apartamento pra ficar, e você tá lá na sala, lendo, fumando, tem uma menina lá tocando violino, e do nada sai um besouro gigante. Assim, começa a correr, assim, eu não ia ser uma situação muito legal. Acho que eu bateria nesse besouro, ou saia correndo, não sei. Não sei quão grande era esse besouro, mas eu acho que... E com um detalhe, com uma maçã podre incrustada na carapaça dele, com a ferida aberta, saindo gosma de inseto, nojento pra caralho. Aí depois disso, afungentam ele lá de volta pro quarto e falam, ó, cara, esse cara aí não é mais o Gregor Samsa, não, esse daí é só um besouro gigante, ele não é o... Então param de ver ele como um humano de vez e deixam ele só como o besouro. Ele virou o besouro agora ele é o besouro. E falar, vamos dar um jeito nele, vamos ver, vamos dar um jeito nesse cara, que ele é um besouro gigante. Ele não é o Gregor. Por mais que ele fosse o Gregor ainda, já não viam ele assim. E por ele ser o Gregor ainda, ele ouvindo isso, ele fala, ele também já não aguentava mais aquilo. E ele já estava todo fodido também, já tinha alguns outros ferimentos além da maçã podre na carapaça dele. E ele só desiste e morre. E também é bem grotesco a forma que fica o cadáver dele, que ele fica igual um inseto quando morre mesmo, que ele fica todo encolhido. Fica todo encolhido e fudido. E assim acaba o livro, esse é o fim do livro. Eu não teve muita coisa assim interessante, algo que eu possa falar, nossa, isso eu gostei muito, que livro foda, que livro incrível. Caralho, estourei aqui. Que livro foda, que livro incrível, que coisa maravilhosa. Não, é um livro ok. Recomendo? Cara, se você já tem a curiosidade, sabendo do plot do livro, vai lá e lê. Mas não é muito bom, não é... Não vale o hype. Com todo respeito, tem coisa muito melhor. É um bom livro? Bom, não é um livro ruim. Só não tem nada demais também. É básico, eu achei básico. Não tem nada de muito... Essas questões da alma, elas são bem rasas até, eu diria. Teve essa questão da prioridade da pessoa ser as obrigações dela, não ela mesma, se preocupar mais com as obrigações dela do que com ela mesma. Mas de resto, também tem da desumanização a partir do ponto que você passa a ser inútil de certa forma. Mas ele não foi desumanizado porque ele parou de ser útil, ele foi desumanizado porque ele virou um inseto gigante, literalmente, ele virou literalmente um inseto gigante. Não foi uma metáfora, ele literalmente virou um inseto gigante, por isso que as pessoas tinham tanto nojo dele, tipo, em todos os sentidos. Fisicamente, socialmente, ele virou um inseto gigante, ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia nada, ele não era uma pessoa mais. Não era mais uma pessoa. Ele tinha traços humanos interiormente, mas ele não era mais uma pessoa. É isso, nota 6, 7 para esse livro.
ele é curtinho. Não tem muito o que dizer. E é isso. Finalização incrível aqui. É isso. Então, e é isso. Finalização incrível aqui.